Bem, pessoal, 3 erros mais comuns na hora de tomar estalopram. Eu vou explicar para vocês porque esse remédio é relativamente novo, né? Que tem sido muito prescrito, né? Eu tenho muito paciente que toma, né? Os psiquiatras têm usado muito, né? Os neurologistas têm usado muito, né? A gente, quando identifica um paciente com transtorno de ansiedade, às vezes componente depressivo também a gente utiliza, né? Mas eu percebo 3 erros muito comuns na hora de usar esse remédio. O primeiro erro muito comum que eu vejo dos pacientes na hora de usar esse remédio é o medo de ficar viciado. Júlio, isso é um erro? Não, todo remédio eu falo para vocês. Eu brinco, eu tenho os dois extremos de paciente. Paciente que toma remédio por qualquer coisa, sem medo nenhum, e o paciente medroso demais, né? Eu fico mais preocupado com o paciente que não tem medo de nada do que o medroso. Porque o medroso, ele lê, ele pesquisa e ele te pergunta sobre isso. O que não tem medo de nada, ele vai tomando os remédios e às vezes mistura remédio, não te fala. Esse é mais complicado. Mas por que eu estou dizendo que o erro mais comum é ter medo? Porque o que acontece? Às vezes a gente médico percebe um transtorno de ansiedade claro, o paciente com limitação na qualidade de vida, o paciente com os critérios diagnósticos preenchidos, o paciente você mandou para o psiquiatra, ele não foi, não, acho que eu consigo resolver, e ele está perdendo tempo e qualidade de vida com essa doença, que é a ansiedade. E a gente passa o estalopram, eu canso de fazer isso com meus pacientes, você tem um transtorno de ansiedade, vou começar essa medicação, quando você procura o psiquiatra, o psicólogo e tal, que a gente sabe que às vezes o paciente demora de procurar, né, mil motivos, né, mas é frequente eu fazer isso, né, passar o remédio enquanto vai. E o paciente não toma. Então assim, neste contexto é muito prejudicial. Se o médico passou estalopram, toma esse remédio, não fique com medo de vício, né? Esses remédios, em especial o estalopram, não é um remédio que cria dependência, que cria tolerância, né? É um remédio, por isso que ele é passado nessa receita branca, que a farmácia fica retida mas não tem nenhum controle especial. O Rivotril, o diazepam, todos esses eu tenho muito vídeo aqui explicando, ele tem sim um risco de dependência, de tolerância. No caso do estalopram, não. Então tome, se seu médico passar, esse é o erro mais comum, o paciente ficar com hesitação de começar a tomar o remédio por um medo que é exagerado, né, que vai ficar dependente de tudo isso, né. Segundo erro mais comum dos pacientes é parar por conta própria. Júlio, você disse que é um remédio que não cria tolerância, não cria dependência, por que eu não posso parar? Porque o que é que acontece? O transtorno de ansiedade é uma doença que normalmente, além de ela ser muito frequente, normalmente ela vai acompanhar o paciente a vida inteira. Não significa que ele vai precisar tomar remédio a vida inteira. Mas às vezes o paciente começa a tomar o remédio, se sente melhor e quer parar logo de tomar o remédio. E aí ele vai conversar com o médico, com o psiquiatra dele, com o clínico dele, com o cardiologista, com o neuro, quem quer que está prescrevendo esse remédio, por quanto tempo ele vai tomar. Às vezes utiliza 3, 6 meses, às vezes utiliza por longos períodos. Tem paciente com a dosinha baixa, sem reação no corpo, está excelente, está funcionando muito bem. Foram remédios envolvidos para uso crônico, então não é aquele remédio como antibiótico, né, que você tem que usar ali pouco dia. Então é possível, sim, você tomar um remédio por um período maior. Inclusive, normalmente a gente passa por um período maior. Então, erro muito comum é o paciente se sentir melhor e parar o remédio por conta própria. E esse é um erro muito frequente, muito comum no caso do estalopram, porque as pessoas estão com medo de tomar e acham que pode estar ali viciando o corpo, alguma coisa desse jeito, né, que não faz tanto sentido, como eu expliquei para vocês, é uma doença, né? O terceiro aspecto do estalopram que eu explico para muitos pacientes é o que, né? Todo remédio que é novo ou é mais moderno, às vezes o paciente quer mudar para ele. Então, às vezes, eu canso de ter pacientes que já estão tomando esse remédio e querem mudar. Não, você passou para o meu marido, você passou para minha filha, eu também quero tomar esse que eu achei esse remédio melhor. O psiquiatra, quando vai analisar você, o neurologista, quando vai analisar, ele vai olhar todo o seu contexto. Tem pacientes que têm componente mais de ansiedade, tem paciente que tem componente mais de depressão, tem pacientes que funcionam muito bem, estão tratando, estão controlados com remédio antigo, tem pacientes que com remédio novo se deu bem. Então assim, não pense que o estalopram é melhor por ser mais moderno, por ser mais novo, por ser mais caro do que outro remédio que você está tomando para ansiedade ou para depressão. E também não acho que o outro que é mais caro é melhor do que ele. Então, uma confusão que os pacientes fazem é essa confusão de temporalidade do remédio. Então, esse é o terceiro erro mais comum, né? Achar que ele é melhor por ser mais novo do que o outro que você está tomando. Então, eu canso de ter pacientes que às vezes falam, eu queria trocar por tal coisa, porque se o remédio está funcionando, está adequado, porque é mais novo, né? Ou por ser mais caro. Às vezes a pessoa acha que o remédio ser mais caro faz ele ser melhor, também não tem sentido, né? Porque você faz um estudo que o remédio tem
uma eficácia maior, ele vai ser mais caro na farmácia. Normalmente tem a ver com a farmacêutica, se ela tem patente, se ela investiu, como é que foi, se o remédio mais novo acaba que ela tem, às vezes, um monopólio e às vezes o preço fica mais alto, mas não é a eficácia do remédio. E não é porque ele é mais novo que ele é melhor, tá bom? Então, esse erro na cabeça dos pacientes é muito confuso. Tanto o paciente que às vezes quer ir para o escitalopram porque ele é mais novo do que o remédio que ele está tomando, ou quer sair porque viu que tem um outro que chegou, antidepressivo, remédio de ansiedade mais novo e que para ele pode ser que seja melhor, quando na verdade ele às vezes está tratado e está bem, está controlado, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Talvez até emendando com um quarto erro, né? E dentro desse contexto para vocês entenderem, né? Que a pessoa não entender que transtorno de ansiedade e transtorno depressivo muitas vezes vão ser doenças crônicas. Então tem pacientes que têm uma crise ou outra e nunca mais se repete, mas grande parte das pessoas, é uma característica dela, é uma doença que às vezes vai cronificar, e às vezes vai ter período melhor, vai voltar o remédio, às vezes vai parar, mas tem que ter acompanhamento médico, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.